Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site, que é o www.futura.org.br. E hoje vamos falar sobre o aumento da frota de carros no Brasil. Apenas entre os anos 2001 e 2009, o país ganhou mais de 24 milhões de carros, caminhões, motocicletas e outros veículos, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. E estes números também são relacionados com a baixa qualidade do transporte público no país. Sem contar o estímulo que os últimos governos vêm oferecendo à indústria automobilística, como a redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa medida permitiu às montadoras, em 2013, abater um recorde histórico com 3,5 milhões de unidades produzidas. Bom, tráfego caótico e aumento da poluição são alguns dos problemas causados por esse crescimento desenfreado. E a gente pergunta, será que é bom para o país ter tantos carros e depender tanto do transporte sobre rodas? Bom, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Arthur Moraes, ele é especialista em políticas públicas de transporte. E também conosco aqui no estúdio está o Paulo César Ribeiro, ele é professor de Engenharia de Transportes da COP da UFRJ. E logo mais, a gente também fala com Paulo Saldiva, que é pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas pela internet. Você já sabe, tem duas formas de mandar o seu recado para a gente. A primeira delas é no facebook.com/canal Futuro Oficial. Você encontra aqui esse post, onde você pode curtir, comentar, compartilhar e mandar o seu recado. Daqui a pouquinho a gente vai estar repercutindo suas questões aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Para contar para a gente como o trânsito também afeta a sua vida, mande mensagens para o nosso perfil no Twitter, que é @canalfutura. Ou ainda, ligue para a gente no bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você liga, manda o seu recado do boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo bom? Comecei falando aqui desses números de produção, né, que o Brasil aí bateu recordes de produção. Saiu hoje, inclusive, um outro dado da Federação dos Concessionários, né, dos Fabricantes, que é a FenaBrave. A gente vai colocar na tela agora rapidamente um site que fala que a venda de veículos tem primeira queda em 10 anos. Ou seja, a produção cresceu, bateu recordes, mas a venda acabou caindo um pouquinho aqui, que chegou a quase menor que 1%, né? Menor que 2012. Eu quero começar ouvindo do Paulo César. E aí, a gente tem, na verdade, um pouquinho de esperança em ver um dado como esse. Caiu a venda de carros no Brasil. Isso, de fato, significa muita coisa para essa frota tão crescente que a gente tem visto acompanhando aí nos últimos anos? Eu acho que é uma queda muito pequena. 1%, ao redor de 1% é pequeno. E você vê o seguinte, todas as empresas automobilísticas têm um pé aqui no Brasil. Porque nós estamos aí, a gente estava até conseguindo, não estava conseguindo pegar o número, mas é alguma coisa ao redor de 40 milhões de automóveis, né? E isso... Automóveis do carro de passeio, ele não contabiliza os carros de transporte, enfim. Porque nesse número que você tem geral, entra caminhão, ônibus, caminhonete, moto, enfim, todo mundo, reboque, tudo. Agora, o índice que se usa é automóveis por habitante. A média mundial fica ao redor de 500, o pessoal, inclusive, está passando para 600 automóveis para cada 1.000 habitantes. Significa que nós vamos ter, aí, se for 500, nós estamos com 200 milhões, a meta é o Brasil chegar a 100 milhões de automóveis. E vai chegar lá. Essa não tem jeito de não chegar. Vamos chegar a 100 milhões de automóveis, eu acho que a gente está ao redor de 40. Então tem ainda um potencial de 60 milhões novos automóveis para entrarem na frota, que é que eu não tenho aqui mas pelos olhos da indústria, na verdade, então é um grande potencial de crescimento. Exatamente, aí, que ainda tem mais 60 novos, milhões de carros a serem vendidos no Brasil. Na Europa, Estados Unidos, já estão com esse número, até mais, né? Até, na Europa, a média está ao redor de 600 carros para cada 1.000 habitantes. Aqui, e lá é só renovação. O cara vai trocar de carro. Aqui não, ainda tem um mercado de entrarem de mais novos compradores, novos 60 milhões de automóveis novos. E aí o governo incentiva, você vê agora quando teve a questão do freio ABS e airbag, que se imaginou, não, vamos voltar atrás porque vai reduzir o número de empregos e tal, a economia reduz um pouquinho porque o carro vai ficar mais caro.
E aí é um conflito, eu acho que aqui ele vai, o Arthur vai poder pontuar. Falar. Quero perguntar em relação a isso. Pública. O Paulo César pontuou a questão em Europa e outros países, enfim, existem muitos carros, mas também as principais cidades têm, de certa forma, uma boa malha de trens, de metrô, tem alternativas para o transporte público. Nem todo mundo que tem um carro, de fato, sai de carro todo dia, como acontece no Brasil. Normalmente quem tem carro acaba saindo de casa de carro porque não tem uma alternativa. Como você vê isso? Na verdade, a gente tem aqui esse potencial de 60 milhões de carros novos a serem vendidos e a gente não tem uma contrapartida alguma no sentido de melhorias de transporte público. O nosso problema aqui não é ter carro, não é possuir o carro, a forma de usar o carro. Hoje, um cidadão tira o carro da sua garagem, no máximo, quando muito, 2 pessoas dentro do carro, a média brasileira é 1,3, 1,4, no máximo, não passa disso, de pessoas por carro. Anda 1 hora, utiliza via durante 1 hora, estaciona o seu carro durante 10 horas no espaço público, depois volta para casa, mais uma hora, quer dizer, ele fica 12 horas por dia ocupando espaço público. E o que nós temos mais caro na cidade é o espaço, é o solo. Então hoje as nossas cidades elas são ocupadas de forma desordenada também pelos carros. Porque, como você disse, o transporte público é deficitário, você não tem uma política adequada para isso, então as pessoas começam a utilizar o carro. Mesmo pegando grandes engarrafamentos, certo? Ocupando muito o solo urbano, ainda preferem utilizar o carro. Nós ficamos, durante muitas décadas aqui no Brasil, esse boom de aumento de veículos, a Europa passou logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou o consumo de carro, a ter carro. O Brasil demorou o quê? Só na década de 80, de 90, que começou realmente a ter um crescimento maior. A gente estava conversando antes aqui, até 1990 se produzia 1 milhão de carros no Brasil por ano. E hoje, eram 4 montadores apenas. Hoje a gente perdeu a conta. Hoje nós estamos... Todo mundo aí, todas as montadoras estão aqui no Brasil, certo? Então, quer dizer, nós tivemos um crescimento muito grande em 20 anos, certo? Na produção, na comercialização. Mas isso foi uma aposta, uma escolha, certo, dos nossos governantes. Tá? Nessa questão de ter o carro individual, o particular, como prioridade em relação ao transporte público. Isso fica claro também com a redução de impostos na venda de carros. A gente fala mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu quero chamar agora para a nossa conversa o Paulo Saldiva, pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Saldiva, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer falar com você. Prazer é nosso mais uma vez. Quero ouvir de você em relação à poluição, à nossa saúde. A gente está falando aqui muito sobre a questão do espaço, a questão do transporte público, mas fato é que quanto mais carros na rua, mais poluição para as cidades e pior para a nossa saúde, né? Pois é, a poluição do ar, ela tem os efeitos comparáveis ao do cigarro, em menor intensidade, porém ela é inescapável. Você não tem opção de fumar aquele cigarro da poluição urbana ou não. E o que ela faz, né? Por exemplo, agora em outubro, a Organização Mundial de Saúde elaborou um documento do qual eu participei, do grupo de pesquisadores que fizeram isso, que reuniu evidências de que a poluição por tráfego, ela tem evidência para provocar câncer de nível 1, ou seja, da mesma forma que o amianto e o tabaco. Então, câncer de pulmão e câncer de bexiga, são 2 entidades claramente associadas à poluição veicular. Evidentemente que o efeito é de menor intensidade do que o tabaco ou o amianto, porém o número de pessoas expostas é muito maior. Também está relacionado com a redução da expectativa de vida por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Mas, além da poluição, esse congestionamento constante nos faz dormir menos, nos propicia o sedentarismo,
quando você fica parado horas, sentado sem ir para lugar nenhum. Isso está relacionado com obesidade, está relacionado com diabetes. E dirigir hoje nas cidades não é propriamente uma experiência de iluminação espiritual. Ela é uma situação de estresse que afeta o comportamento das pessoas. E tudo isso, por exemplo, no caso de São Paulo, nós temos uma velocidade média de 13 quilômetros, que é menor que os bandeirantes faziam em lombo de mula. Ou seja, nós temos um transporte do século XXI, porém com uma velocidade inferior à do século XVIII. Então eu não vejo muita graça nessa história, e hoje a gente até considera o número de garagens de uma residência tão importante quanto o número de cômodos. Ou seja, a gente se espreme em poucos metros quadrados para que os nossos carros espreguiçem confortavelmente nas suas garagens. Sem dúvida, a gente tem visto essa tendência muito nas construções, cada vez mais agora, cada quarto, como diz o Saldiva, aí tem uma vaga de garagem, né? A gente tem que parar um pouco para analisar de fato que qualidade de vida a gente quer para o nosso dia a dia. E você de casa tem que participar e deve mandar seu recado para a gente, pode mandar recados pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone, tem várias participações já chegando por aqui. A Tani Christian, pelo Facebook, obrigado Tani pela participação, ela diz que o transporte coletivo precisa oferecer qualidade, agilidade, conforto e segurança aos usuários. Enquanto isso não acontecer, vamos todos usar carro, diz a Tânia aqui. E o Matheus Fernandes, pelo Facebook também, obrigado Matheus, conta que com grande número de automóveis, consequentemente, aumentamos o desgaste ambiental. Ele pergunta o que podemos fazer para minimizar esse problema. Bom, essa questão do desgaste ambiental, vou voltar para perguntar para o Saldiva daqui a pouquinho, mas em relação ao transporte, né, tem mais uma participação aqui do Jefferson que fala, enquanto o número de carros nas ruas aumenta, o transporte público tem inúmeros problemas, ônibus lotados, atrasados e caros, e ele pergunta como fazer. E aí eu pontuo hoje, um dia como lá fora, aqui no Rio de Janeiro, sensação térmica de 50 graus, aí a pessoa vai pegar um ônibus, fica no ponto, não sabe quanto tempo demora, os ônibus no Rio de Janeiro, a maioria não tem ar-condicionado, ou vai espremido num trem, o metrô também tem um alcance bem curto pelo tamanho da cidade, e aí faz o quê? Respondendo aqui ao Jefferson, como fazer? E aí? Eu acho que, aproveitando aqui, que estamos aqui com um especialista aqui em políticas públicas, tem uma coisa que não bate, as pessoas não falam. Então, o governo quer que se venda mais carro. Criou-se um imposto na gasolina para incentivar investir em transporte público. Tudo fica congestionado. Não se investe no transporte público, né? Então, alguém precisa falar com alguém aí. Eu acho que está faltando, não é, uma união de esforços, né, para poder isso deslanchar. Se alguém falar para alguém, a gente viu ano passado, as manifestações começaram, né, o principal motivo inicial era a qualidade do transporte público, o preço da tarifa. Né? E ano de eleições agora, será que alguém vai falar com alguém aí? Pois é, para controlar a inflação, só terminando aqui, esse imposto da gasolina, ele está zerado agora ultimamente. Você não faz nada sem dinheiro, primeira coisa. Política pública também, você precisa ter dinheiro e muito. Tem dinheiro no Brasil para se fazer obra de transporte, mas não tem dinheiro no Brasil para se operar o transporte. E transporte público não é só obra. Obra é um dos itens do transporte público, certo? Operação, equipamento, tem várias outras coisas que você precisa colocar dinheiro. E no Brasil, pega o PAC, você tem dinheiro para fazer obra. PAC da mobilidade, dinheiro para fazer obra. E depois, quem que vai operar, quanto que vai custar isso? O Brasil é um dos poucos países do mundo que quem custeia verdadeiramente o transporte público é quem utiliza. Você vai na Europa, os Estados Unidos, a cidade chega a ter 60% de subsídio no transporte público. Na Europa, 50%, 70% do transporte público, do preço, é subsidiado. No Brasil, quando muito, subsídio cruzado, um desconto, uma redução de ICMS, alguma coisa, vão pegar São Paulo, dá 20% de subsídio, mas assim, subsídio cruzado. Se hoje você, vou pegar um exemplo de Brasília, onde eu moro, se você pegar Brasília hoje e 2/3 da tarifa for pago pelo passageiro e 1/3 de subsídio, você colocaria mais 2.000 ônibus para rodar na cidade, você não teria mais nenhuma viagem com 90 passageiros mais, certo? Então o problema no Brasil é o seguinte, que quem custeia o transporte é quem
usa. Aí nós pegamos o seguinte, foi dada isenção de IPI para que vendesse mais carro. Ninguém falou que esse dinheiro estava sendo dado para a montadora, era para o comprador, certo? Era um benefício do comprador. Quando o Haddad em São Paulo quis pegar dinheiro de imposto, de IPTU, para dar para o transporte público, o que falaram? É para dar dinheiro para o dono de empresa de ônibus. Por que o IPI também não foi dinheiro para a montadora? Então, o próprio discurso que se faz no Brasil prejudica. Subsidiar o transporte particular não tem problema. Subsidiar o transporte público vira um cavalo de batalha. Então, esse é o nosso grande problema aqui no Brasil. Certo? Da onde vai sair o dinheiro? Precisa de dinheiro. Não adianta falar que vou ter um bom projeto se eu não tiver dinheiro para aumentar a quantidade de ônibus, colocar corredor exclusivo, certo? Colocar uma operação com maior controle, eu preciso de dinheiro. E quem que vai pagar? Só o passageiro não tem condições. Por isso que nós temos essa tarifa razoavelmente alta com essa qualidade ruim de serviço. Então, como você falou, foi anunciado aí as obras do PAC de mobilidade urbana, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, mas até agora a gente viu muitos anúncios e, de fato, aí não teve tantos resultados até agora, né? A gente quer aqui também puxar novamente o nosso querido Paulo Saldiva, que fala com a gente por telefone, para responder a pergunta do Matheus. Saldiva, você continua na linha? Eu continuo. Então, aqui a pergunta do Matheus, falando sobre a questão do excesso de automóveis, da consequência para o desgaste ambiental também, por tantos carros nas ruas. Ele pergunta o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse problema. Então, essa pergunta é muito difícil de responder e é uma das mais frustrantes para a gente que é médico. Porque, vamos comparar com o cigarro de novo, né? No momento que o indivíduo resolve abandonar o cigarro, você pode programar uma estratégia para ele. No caso da poluição do ar, é muito difícil você elaborar uma defesa, especialmente dos segmentos menos favorecidos da sociedade. O uso da ocupação do solo da cidade faz com que as áreas que têm mais serviços públicos sejam ocupadas por comércio ou por empreendimentos, digamos, tipo banco, educação, lazer, e a população menos favorecida vai migrando para cada vez mais longe. Então, essas pessoas são as que vão perder mais tempo no trânsito, que vão ficar nos corredores de tráfego, onde o nível de poluição é cerca de 2 a 3 vezes maior do que a média da cidade, e isso implica que elas têm maior risco, sem menor possibilidade de se defender. Por exemplo, quando você não tem ônibus, quem fica no ponto esperando, cheirando fumaça de diesel, é geralmente quem está usando o transporte coletivo. Então, embora a poluição seja homogênea, mais ou menos na cidade, quando você vê por cima, as pessoas que mais ficam no tempo, no trânsito, são as que são mais prejudicadas, recebem uma dose menor ao final do dia. Então, do ponto de vista de defesa individual, a única coisa que você pode fazer é, se você puder, escalonar o seu serviço para escapar dos momentos de pico e procurar rotas alternativas. Mas isso é muito pouco e poucas pessoas que podem, de fato, executar esse projeto. Infelizmente, a gente sabe que o trabalhador brasileiro, como você bem pontuou, na Saldiva, muitas vezes passa muito tempo em deslocamento, mora fora do centro e tem que trabalhar no centro, então mora na periferia, passa muito tempo nesse deslocamento, se expondo aí aos riscos da poluição. Tem regiões que você perde 2 horas para chegar no serviço, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Se você tivesse esse deslocamento em metade do tempo, você teria 2 horas na sua vida para dormir, para descansar, para estudar, para praticar esporte, ou até para não fazer nada. E isso é um pedágio urbano muito perverso que se paga para você manter um projeto de mobilidade individual. E como foi bem dito, a posse do carro não é o problema. O duro é você levar 1000 quilos de lata para todo lado que você for.
Muito bem, então com essa fala do Paulo Saldiva, eu agradeço a participação dele. Obrigado, Paulo. Bom ano para você e que a gente tenha aí pelo menos uma esperança, né, de que terminemos esse 2014 com um pouco mais de qualidade do ar e pelo menos alguma política pública nova em relação ao transporte nas grandes cidades, né? Obrigado para você. Eu agradeço muito, mas eu tenho uma esperança que vai mudar mesmo. As cidades hoje nossas sofrem de uma insuficiência cardíaca porque o sangue não circula nas suas artérias, né? E a doença geralmente faz as pessoas mudar para melhor. Aliás, já vi mais gente mudar para melhor em UTI do que em igreja, na hora que a coisa aperta mesmo é que você resolve acertar a vida. E eu acho que hoje existe uma boa força em favor da melhoria do transporte coletivo. Isso aí, Saldiva. Obrigado, um abraço para você. Um abração, prazer falar. Valeu. Bom, a gente tem mais uma participação aqui, antes de encerrarmos, a Sinira de São Paulo. Ela pergunta por que não há incentivos para a produção de carros pequenos e mais eficientes no Brasil, como acontece em outros países, como na Europa, por exemplo. É uma questão acho que é do mercado, que não há nenhuma orientação nesse sentido. Uma questão econômica, né? Essa produção desse tipo de carro no Brasil não existe. Quando até existe, né? São poucos. São poucos, né? Mas o pessoal está comprando carro cada vez maior. Na Europa os carros estão crescendo também. Essa é uma questão. E eu acho que, só aproveitando aqui, se a gente conseguir tirar 20% das pessoas que andam de carro, que são poucos, são 25% do que se movimenta no Rio de Janeiro, numa última pesquisa aí do Plano Diretor de Transportes Urbanos, é de automóveis. Se tirar 20%, ou seja, 5% do total e jogar em transporte público, o trânsito fica bom como agora nas férias. O trânsito fica ótimo. Puxa, que beleza, não tem congestionamento. Mas você precisa melhorar muito o transporte público, para que ele seja de qualidade. A pessoa prefere ficar congestionada lá, presa dentro do carro, mas ele está sozinho, no ar-condicionado, ouvindo música, do que ficar em pé todo amarrotado ali, com 6 pessoas num metro quadrado, que é uma coisa difícil de imaginar, você botar 6 pessoas num metro quadrado. Então, acontece no dia a dia de quem utiliza o transporte público. Tem que melhorar o transporte público. Bom, Arthur, para a gente encerrar, que expectativa você tem para 2014? O Saldiva diz que é otimista, que tem percebido aí um movimento de melhora. Você concorda em relação ao transporte público no país? Eu concordo que existe sim vontade, não vou dizer nem vontade, existe um desespero para que isso aconteça, porque as nossas cidades estão ficando inviáveis. As cidades grandes vão falir por falta de mobilidade. O que no passado era um grande problema de São Paulo, hoje em dia todas as capitais brasileiras têm Todas as capitais brasileiras. Olha, a minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, de Mococa. Lá eu tenho problema de trânsito. Uma cidade de 70 mil habitantes. Tem problema de estacionamento. Sabe? Então isso já chegou no interior. O problema do trânsito já chegou no interior. Agora, nas cidades grandes, muito pior. Hoje... Eu acho que, só cortando aqui, o Rio, o pessoal está dizendo que o Rio está ficando pior do que São Paulo. Os paulistas que vêm para cá falam... As cidades grandes já estão se tornando inviáveis. As empresas estão migrando já há algum tempo para cidades médias. Daqui a pouco as cidades médias vão se tornar inviáveis. Se não fizer nada nesse país com relação ao transporte, com relação à mobilidade, certo? Nós vamos parar, as cidades vão inviabilizar, não tem condições. Mas o seguinte, dinheiro tem para fazer. Infelizmente, se direciona muito dinheiro para empreiteiros. O que precisa é direcionar para treinar técnicos para fazer os projetos, que está faltando aqui no Brasil. Muito bem. Essa discussão ainda poderia seguir a tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente vai voltar a esse tema aqui no Conexão com certeza. Obrigado, Paulo César. Obrigado, Arthur, pela presença aqui no estúdio comigo hoje. Você de casa, obrigado pela companhia. Então a gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, em mais um Conexão Futura, a partir das 2h30 da tarde. Um excelente fim de semana para você e a gente se vê na segunda. Até lá.